aplicativo Fordam, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica, um projeto do Fordam com o apoio da FAPES. Fordam, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. O que o Poder Legislativo pode fazer para que a Lei Maria da Penha seja plenamente cumprida no Brasil? Para que as denúncias de violência doméstica sejam devidamente acolhidas pelo Poder Judiciário e o sistema policial? Para que a rede de equipamentos públicos que devem salvaguardar a vida das mulheres e de suas famílias funcione a contento? De que forma o Poder Legislativo pode ajudar a reduzir os índices de feminicídio e violência doméstica? No Espírito Santo, ninguém melhor do que a deputada Irine Lopes, do PT, para nos dar uma perspectiva real sobre essas perguntas. A parlamentar é procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, já foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres no governo de Dilma Rousseff e é madrinha do aplicativo Fordam. Eu sou Fernanda Cousemenco e com os trabalhos técnicos de Robert Souza e Júlia Bruschi, aqui do Laboratório de Áudio da UFES, está no ar o podcast Aplicativo Fordam. Deputada Irine, muito grata por sua presença. Eu te peço para começar nossa entrevista respondendo à pergunta inicial. De que forma o Legislativo pode, e no seu caso tem efetivamente trabalhado, para a aplicação da Lei Maria da Penha e a redução da violência doméstica contra as mulheres? E como o aplicativo Fordam se insere nesse esforço? Bom, primeiro, obrigado, Fernanda, pela oportunidade da gente conversar sobre um tema de tamanha importância. Neste momento, né, no momento que nós estamos vivendo agora, a coisa mais importante que os legislativos, tanto do Espírito Santo, quanto o Legislativo Federal, quanto o Legislativo dos outros estados podem fazer, é fiscalizar. Essa é a palavra de ordem do período. A lei é considerada pelos padrões da ONU como uma das 3 melhores. A ONU não coloca 1, 2, 3, ela coloca as 3 melhores leis a respeito de tal tema. E a Lei Maria da Penha, no tema enfrentamento à violência contra a mulher, é uma das 3 melhores do mundo. Mas a lei é aplicada no Brasil? Não. Nós já tivemos muito mais investimentos, nós já tivemos muito mais condições para a aplicação da lei. Mas no último período, depois do golpe de 2016, até por uma visão de mundo, até por uma visão ideológica, onde os problemas das mulheres não têm espaço na política que era hegemônica naquele período. Então, assim, houve uma desconstituição de programas e, consequentemente, houve uma interrupção de orçamento. E isso, a resultante desse movimento foi a paralisia da implementação da Lei Maria da Penha. Então, assim, nós já tivemos aqui no Espírito Santo mais DEANs, delegacias especializadas, do que temos hoje. Então, aqui é retrocesso. Nós nunca conseguimos avançar para o número de varas especializadas necessárias aqui no Espírito Santo, o que significa uma estagnação. E, ao lado dessa baixa aplicabilidade da lei, aumenta-se o quadro de violência. E, assim, há sempre uma disputa, vamos dizer, entre os fiscalizadores. No caso, o parlamento tem como prerrogativa constitucional fazer
à fiscalização, então, ao fiscalizar, ele recebe como resposta de que no Espírito Santo caiu o índice de feminicídio. Mas aí quando a gente vai ver de fato os dados... Quando a gente observa os dados, nós temos uma verdade irrefutável. Cresceu o número de feminicídio entre as mulheres negras e periféricas. Cresceu o número de feminicídios no interior. Então, pode ter uma queda no número geral, mas quando você vai para setores específicos, quando você vai para determinados setores da sociedade, como mulheres negras e pobres periféricas, o número cresceu, ele não decresceu, ele cresceu. Por isso que o aplicativo, ele é um instrumento revolucionário para essas mulheres. É a diferença entre viver e morrer, né? Porque a aplicabilidade dele é fácil, não tem que escrever, não tem que se deslocar de sua residência, é legalizado à medida em que a denúncia chega à delegacia. Através do aplicativo, chega à delegacia em forma de denúncia. Eu estou sendo vítima de violência nessas e nessas condições, meu nome é fulana de tal, minha residência é em tal lugar, meu agressor é o fulano de tal, o tipo de agressão é psicológico, é patrimonial, é físico, então, assim... Porque são informações que as mulheres muitas vezes não conseguem levar na delegacia, né? Às vezes ela não consegue nem chegar na delegacia. E quando ela chega, ela não consegue que esse relato seja contemplado na totalidade. Em parte porque a mulher chega muito fragilizada, em parte porque o Estado precisa evoluir na formação das trabalhadoras e dos trabalhadores da área, para torná-los aptos a receber a denúncia. A maioria das reclamações que nós recebemos é de desatenção, de não constar não constar no BO tudo que foi relatado, ou determinadas questões que foram relatadas são digitalizadas, deixando uma série de dúvidas, né? E isso traz como repercussão uma demora por parte do juízo na obtenção ou da medida protetiva. E aí você tocou em 2 pontos, né, Irine? Porque você tinha falado das delegacias das DEANs que estão regredindo. E, de fato, durante o seminário dos 17 anos, audiência pública dos 17 anos da Lei Maria da Penha, você tocou nesse assunto, que foi a necessidade de mudar o teleflagrante, né? Porque realmente, assim, as DEANs agora, imagina, a mulher já tinha dificuldade antes com uma pessoa ali, né? Com o teleflagrante isso piorou, né? Piorou sensivelmente. E nós temos muitas delegacias que eram delegacias especializadas, perderam a caracterização de especialização e transformaram-se em delegacia normal. Ou seja, furto, roubo, agressões de toda natureza, homicídio, mulheres vítimas de violência, tudo atendido no mesmo lugar. Sem nenhum tipo de qualificação, especialização nesse atendimento, na formação desses trabalhadores, né, que fazem esse trabalho. 0. Nas delegacias normais, 0. Nas delegacias especializadas, eu
tenho várias críticas. Até porque tive familiar que foi prestar depoimento e o BO não tá distante do que foi relatado. Entendi. Tá certo? E a demora foi assim, Na emissão da na medida emissão protetiva, da medida protetiva, foram de meses. que é deferimento, o termo técnico, né, pela Sim, justiça, né? sim. O juiz ou a juíza defere ou indefere. O deferimento dessa pessoa da minha família demorou meses. Nossa, que certo? absurdo. Então, se o agressor tivesse tido uma oportunidade, ele teria concluído a agressão, porque foi uma agressão com arma branca, não tinha sido a primeira agressão, já era a terceira agressão. E essa é a realidade das mulheres que estão passando por isso, e as milhares, né? Assim. Não, e isso na capital. Agora você imagina uma pessoa que está lá no interior. No interior, aí as pessoas pensam cidade, mas e as pessoas que estão fora da cidade, estão na roça? Eu sempre usei isso como uma figura de linguagem, para uma figura onde as pessoas pudessem visualizar. Aqui você abre a janela e grita: socorro, eu estou sendo agredida. Na roça, o vizinho mais próximo mora a 2 quilômetros. Você pode gritar o que você quiser, que ele não vai ouvir. Isso quando o vizinho tem coragem de interferir. O que não ocorre por desconhecimento, por ignorância. Ignorância do verbo ignorar. Tá certo? E também porque ainda predomina, lamentavelmente, uma sociedade cruel, assim, uma coisa muito dura, isso é problema deles, nós não podemos e não devemos. Olha, em briga de marido e mulher, meta a colher, porque senão a mulher morre. E isso doerá na sua consciência. Eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter gritado, eu poderia ter ligado para a polícia, eu poderia ter ido até onde fica uma viatura estacionada próximo à minha casa e ter pedido aos policiais para irem lá. Se eles não forem, porque muitos não vão, né? Exatamente. Tem isso também, né? Tem isso também. Exatamente por causa da postura conservadora e a falta de punição a falta de responsabilização administrativa do servidor público, que se nega. Porque na cabeça dele ou dela, lamentavelmente tem os dela também. O que passa? Isso é assim mesmo. A vida toda foi assim e nunca vai mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Cada mulher que é agredida, a sociedade é agredida. Exato. A natureza é agredida, o meio ambiente, a mãe terra, né? Tá tudo ligado. Tudo. As pessoas não compreendem que nós somos a maioria da população e somos mães, avós, tias, namoradas, esposas da outra metade. Então, assim, uma agressão feita a uma mulher, esteja ela onde ela estiver, é uma agressão feita ao conjunto. Alguém pode pensar numa sociedade de paz, de serenidade, de respeito, de amor, de afeto, quando uma mulher é violada, é violentada, é estuprada, é espancada, morta, né? E o final disso é sempre um homicídio. Um feminicídio. Aquela mulher faz parte, a partir daquele momento, da estatística do feminicídio. O que fica no lugar? Ficam filhos,
abandonados, sem mãe, porque a mãe foi assassinada, e sem pai, porque o pai ou foge, ou se ele é preso, julgado e condenado, ele não estará junto com a família. Então, ele não estará junto com os filhos. E aí eu pergunto às pessoas que acham que não tem nada a ver com isso, que tipo de sociedade nós estamos construindo? Quem serão essas crianças vítimas de violência? Quem são essas crianças? Quem serão esses adultos que moram dentro da criança de 10 anos que pegou o telefone, a filha da Jaciara, pegou o telefone e ligou para a delegacia e deu a notícia: manda a polícia aqui na minha casa porque o meu pai acabou de matar a minha mãe. Como é que fica uma criança dessa, né? Como que essa criança vai receber o carinho dos avós, dos tios, da própria comunidade? Ela pode até vir a receber uma indenização. Uma indenização. Sim, é dinheiro. Dinheiro é bom, compra roupa, sapato, remédio, comida, mas não repara a dor. Como que a pessoa convive com a dor? Cada um responde de uma maneira. Então, o que é mais comum é nós termos a possibilidade de um adulto agressor ou um adulto vítima passiva. Uhum. Então, há uma perpetuação dessa violência. Dessa violência. Por isso que a fiscalização dura dentro dos parâmetros legais da lei, dura dentro da lei, é indispensável. Por isso que o aplicativo é uma arma. Não, retiro a palavra arma. Retiro. É uma ferramenta. É uma ferramenta de proteção e altamente revolucionária, porque ela poderá denunciar a situação de violência do lugar onde a mulher estiver. Inclusive uma outra pessoa, como você tinha falado, por que eu não fui lá, por que eu não ajudei? Uma outra pessoa que sabe disso, ela pode fazer a denúncia em nome da mulher, relatar, olha, está acontecendo isso com fulana e tal, né? Como o Fordan já faz com algumas mulheres acolhidas no projeto, sabe que aquela mulher está em condição, não está podendo nem fazer a denúncia, a própria pessoa pode fazer em nome dela também. Né? Deve fazer. Uhum. Nós não devemos nos omitir. Omissão é crime. Então, a omissão é crime porque ela induz a outros crimes. Uhum. Então, se eu sei de uma violência e não denuncio, eu estou expondo aquela vítima à violência final, que é a interrupção da sua vida. E aí, quando você falou da fiscalização, Irine, assim, vamos pensar o que está sendo feito agora, né? Então, o seu mandato está muito atento a isso. Você é procuradora da mulher na Assembleia, é madrinha do aplicativo, fez aquela audiência ali do seminário e ali muitos dados foram expostos, como esse que você falou, que parece que está diminuindo, mas quando você vai ver nos grupos ali está um aumento muito específico, grupos muito mais vulneráveis, né, a essa violência. E há também a questão do orçamento, como você falou, né? O parlamento tem que fazer uma fiscalização do trabalho do executivo. E aqui no Espírito Santo, quando você tem fechamento de delegacias, quando você tem redução do orçamento para essas políticas, o que a gente pode fazer como sociedade, como nossos parlamentares que nos representam, o que a gente tem que exigir? Tem que exigir que esse dinheiro também seja aplicado nos locais específicos, estratégicos para proteger a mulher? A sociedade precisa entender que todo e qualquer recurso gerenciado pelos executivos são recursos públicos. Eles não caem do céu, eles saem do bolso do contribuinte. E, portanto, ele deve ser muito bem aplicado e o nível de transparência da aplicação do orçamento precisa ser de fácil acesso e completo.
Então, se eu sei que no meu bairro tem um número alto de violência, um índice alto de violência contra as mulheres e não tem uma delegacia, eu preciso procurar a Câmara de Vereadores, eu preciso ir na polícia, eu preciso procurar o deputado que eu votei. Por que nos outros países as pessoas procuram os deputados em que votam? Porque para cobrar deles a responsabilidade que eles assumem quando se tornam uma autoridade. E nós temos que fazer uma coisa que no Brasil praticamente ninguém dá a menor bola. Quando chega no momento do debate da definição orçamentária para o próximo ano, todo mundo se mobiliza. A Assembleia fica cheia de gente, certo? Porque cada um está fazendo o seu lobby. Olha, nós precisamos de dinheiro para aumentar o salário de determinada categoria, nós precisamos de dinheiro para a compra de equipamento, nós precisamos de dinheiro para a compra de equipamento ou para a saúde ou para educação. Depois, esses grupos, eles só voltam no próximo orçamento. Não fiscaliza aquela aplicação que foi votada, né? Aí é que está. Aí existe uma coisa que se chama aplicação orçamentária. Você tem a dotação, você está dotado da quantia X e você tem que aplicar, você tem que gastar aquele dinheiro naquilo que foi definido. Então, a fiscalização da execução orçamentária, a execução do orçamento é tão ou mais importante do que lutar para reservar aquele recurso. Porque o governo sempre pode, a depender do desequilíbrio da economia, ele pode contingenciar parte ou a totalidade de determinada verba. Então, você só vai saber se os programas que você defende, aquelas políticas públicas que você defende, estão sendo executadas se houver acompanhamento da execução orçamentária. Aí nós temos E aí eu acho que tem que ter uma reforma no legislativo brasileiro. Tem a Comissão de Finanças. Normalmente, a Comissão de Finanças atende os interesses governamentais, em todos os níveis, federal, os estaduais e o municipal. O prefeito manda para lá contingenciamento ou pede suplementação, mas não existe uma comissão autônoma de fiscalização da execução. Não existe. Não existe. A nossa Constituição não prevê. Então, o exercício do parlamento democrático já vem meio limitado ali. Meio não. Ele vem limitado mesmo. Porque para você ter acesso, para você fazer as contas, né? Para você fazer as análises, você precisa de um corpo técnico. Então, aí, assim, são os tribunais de conta. Mas os tribunais de conta são muito fechados. Sim, sim. Tá certo? São muito fechados. Eles, em tese, seriam linha auxiliar dos parlamentos, para que os parlamentos pudessem fazer o acompanhamento da execução orçamentária. No entanto, eles ganharam vida própria e se transformaram num tribunal. E aí só quem judicializa ou precisa saber de alguma coisa provoca o tribunal. Ou o tribunal agora começou a fazer o inverso, né? No Brasil, o
o Supremo legisla e os tribunais também. É verdade. Entendeu? Então, assim, o Brasil é um país, no mínimo, esquisito nesse particular. Então, assim, para a gente chegar num processo democrático, falta muito. Então, enquanto isso, as mulheres vão morrendo, Sim. as mulheres vão sendo vitimizadas, os seus filhos vão sendo E vitimizados. criminalizados também, né? Ah, Que a gente, quando fala de segurança pública e nas periferias, a gente também esbarra numa uma visão que predomina na sociedade e que se reflete na justiça e que se reflete nos poderes, demais poderes, que é uma visão racista, aporofóbica e machista, né? Então você vê toda uma gestão de segurança pública que não contempla realmente a mulher. Então a gente deu o exemplo aqui das delegacias que estão diminuindo, o teleflagrante que está tornando esse atendimento que deveria ser cada vez mais humanizado, está ficando cada vez mais distante, né? Então você tem toda uma exatamente. gestão do recurso e dos equipamentos de segurança pública que vão na contramão da necessidade desse problema da violência, né? Nós vamos nos tornando cada vez menos democrático, menos transparentes. Quanto mais se fala em transparência, menos transparência nós temos. Por quê? Porque nós vamos distanciando os indivíduos, distanciando as comunidades, e como o Estado encolhe a cada dia um pedaço do que deveria ser executado pelo Estado vai equivocada e às vezes criminosamente para As mãos as da mãos iniciativa privada, da né? iniciativa privada, com o discurso de que é iniciativa privada, um discurso vazio que não se sustenta, né? Que a iniciativa privada é mais capacitada. Não é. Você pode olhar, todos os serviços que foram privatizados diminuiu a qualidade e aumentou o custo. A gente vê construção de mais penitenciária, que está muita iniciativa privada ali, né, fazendo gestões, fazendo vários serviços, as delegacias diminuindo, né, você fez também uma comparação naquele dia da audiência em relação à compra de armamentos pesados, fuzis, né, um orçamento caríssimo para aquele tipo de política, e enquanto que ali, cadê o equipamento público, cadê a assistência social, a saúde para essa mulher? Não tem, só vai diminuindo. Né? Como é que a gente pode interferir nisso, assim, né? O que a gente pode apontar de luz para essa gestão mais humanizada? Mobilização social e entender que, em primeiro lugar, quem faz a nossa proteção somos nós mesmos. Nos calarmos diante dessas realidades, nos intimidarmos ou acharmos que isso nunca vai acontecer conosco, e com isso a gente não vai perdendo os vínculos com a nossa comunidade e, portanto, deixa de ser um agente ativo, né, que cobra, que propõe, que fiscaliza. Isso vai tornando cada vez mais fragilizado todo o sistema de proteção à mulher, de proteção à criança e adolescente, de proteção aos idosos, todos que dependem da ação do Estado. Quer dizer, cuidar da nossa segurança não significa comprar uma arma, né? Pelo contrário, se você quer ficar inseguro, compre uma arma. Porque ou vai acontecer um acidente dentro da sua casa, ou o próprio agressor, sei lá, uma pessoa que entrou na sua casa, vai se apoderar da sua arma, ele sabe melhor. Gente, olha, só tem duas pessoas que sabem mexer com arma: bandido e polícia. Fora isso, não. Ninguém sabe mexer com arma. Ninguém tem treinamento para mexer com arma. Ninguém está apto a mexer com arma. Então, assim, o que as armas não protegem ninguém. Pode procurar as estatísticas. Uhum. Quantas pessoas sobreviveram porque tinham uma arma em casa? Não existe isso. Nós precisamos, para fazer a nossa segurança, nós temos que ter voz. Tem que ter política que hoje está criminalizada, está demonizada,
tá certo? Temos que ter coletivos, ao contrário de hoje, que a individualização vai tornando as pessoas ilhas. Ilhas. Você passa numa mesa de um restaurante, tem 5 pessoas, todas elas estão conectadas, nenhuma delas está conversando uma com a outra. Então aquelas pessoas não estão juntas. Essa sensação de pertencer a um coletivo, a uma sociedade, de não estar sozinho é fundamental para a segurança, né? E esse é o nome do aplicativo também, que a gente fala, que é você não estar sozinha. O que aquelas mulheres que estavam em situação de violência mais sentem do poder, assim, nesse primeiro momento do aplicativo, é saber que tem ali alguém que vai ouvi-la de verdade, né? Então, saber que você pode falar, que você vai ser ouvida de verdade, faz toda a diferença, né, para a pessoa. Sim, que você vai ser ouvida, que o seu caso vai ser cuidado, que você vai ter acolhimento. Então, as pessoas estão desesperançadas. As pessoas não têm mais sentimento de pertencimento à família, de pertencimento ao coletivo da comunidade, de pertencimento ao seu coletivo profissional. Então, assim, são milhões de pequenas ilhas sofridas, achando que tudo que acontece só com ela. Não, a vizinha dela é vítima da mesma situação. Uhum. Elas duas podem mais do que cada uma no seu cantinho. Uhum. Entende? Assim, é uma luta grande. Às vezes, muitas pessoas acham que inglória. Eu acho que não, porque não acho que nós viríamos a esse planeta e estaríamos aqui, né? Nós, como reflexo do divino, né? Como reflexo de divindade, se fosse para ficar nesse nível de isolamento, de perder as esperanças. Então, assim, não podemos perder as esperanças. Não. Agora, a esperança não reside no outro, a esperança reside em nós. Uhum. E nós enxergarmos a outra, o outro, como um igual e procurar nos juntarmos, certo? Procurar nos juntarmos. Então, assim, não ficar esperando, ficar esperando que o Estado faça tudo, ou que a empresa faça tudo, ou que... Não, vamos nós Eles só vão construir. fazer se a gente for lá também, né? E demandar, e reivindicar, e pressionar, né? Futucar a onça com vara curta. Exato. E assim, é muito interessante, você abraçou o projeto do aplicativo logo de cara, né, a madrinha, e agora a gente está vendo que daqui do Espírito Santo, que é um dos estados mais violentos contra a mulher, esse aplicativo já vai ser lançado nacionalmente, né? Então o estado já vai trazer uma resposta para o Brasil inteiro de uma ferramenta que realmente, como você falou, tem tudo para ser revolucionário, né? Para trazer realmente dados científicos, para trazer um acolhimento de fato, para trazer resultados imediatos até para essas mulheres, né? E é muito bonito ver isso, né? Ele vai ser lançado já nacionalmente e a gente acha que vai trazer, assim, vai enriquecer ainda mais com realidades do Brasil inteiro, né? Específicas, assim. É uma alegria, assim, é um orgulho para nós mesmo que o Fordan tenha trabalhado a ideia e que os alunos aqui da nossa universidade, os alunos da UFES, tenham desenvolvido essa tecnologia. Então, assim, é um projeto 100% capixaba para servir ao país, né? Para servir ao país. Não tem precedentes, não tem. Por isso que eu chamo de revolucionário. Revolucionário no dia a dia e revolucionário como ideia, como ideário, como a ideia nossa é manter as mulheres vivas e a sua integridade psicológica, a sua autoestima, como ser humano, a sua integralidade como ser humano. Então, sair daqui, sair da nossa UFES, do Fordan, dos meninos, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma
a apresentação interna do aplicativo, eu fiquei muito orgulhosa daqueles meninos, sabe? Assim, tão jovens e já se dedicando a colocar o seu aprendizado a serviço de salvar vidas. Uhum. E fazendo já essa integração do Poder Legislativo com o movimento social, com a universidade, com o executivo, que está vindo, no caso, pelo Ministério, né? Então, também trazendo o poder dessa união de esforços de todos, né? Exatamente. Então, assim, são meninos que já saem daqui com outra cabeça. Eles não são ilhas. Eles são coletivos. Isso me emocionou profundamente. Profundamente. Porque a nossa vida de militante de direitos humanos é uma vida muito sofrida. Que a gente está colado de perto, junto com todas as matrizes de violências, de dureza. Só acontecem coisas que machucam, que doem, que desumanizam. E aí a gente vem aqui e encontra um grupo de mulheres que resolveu abraçar outras mulheres e um grupo de alunos que resolveu se juntar a esse grupo, e esse grupo foram se juntar a outros grupos. Então, assim, é trazer a UFES para dentro da comunidade, para dentro da sociedade, que é para isso que a UFES serve. Não é para eu ter o meu diploma para ficar debaixo do braço, é para encontrar soluções para problemas que são coletivos. Então, assim, foi muito é muito emocionante, será muito emocionante quando for lançado, e eu, assim, espero mesmo que o Ministério das Mulheres, que o Ministério da Igualdade Racial, que o Ministério da Educação, que o Ministério da Justiça, que o Ministério da Saúde abracem esse aplicativo e o torne quase obrigatório. Tá certo. É uma coisa que dá uma esperança, dá um alento, né, Irine, que a gente pode realmente melhorar a sociedade, né, torná-la mais feminista, né, no melhor sentido dela, assim, dessa palavra, mais feliz, mais igualitária, né, o que a gente acha que está construindo, né. Eu acho não, eu tenho certeza. Obrigada, meu amor, gratidão pelas suas palavras, pelo seu apoio, viu, muito grata. Gratidão minha de estar aqui com vocês e de me permitirem participar desse processo. Aplicativo Fordan, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Um projeto do Fordan com o apoio da FAPES. Fordan, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo.